Dale, dale, tricolor. Dale, dale, tricolor. Dale, dale, tricolor. Meu único amor aí, gurizada. E aí, gurizada? O Grêmio venceu por 2-0. Podia ter vencido por muito mais esse jogo contra o CRB. Teve VAR que trancou um gol, que anulou um gol do Grêmio. O Elias perdeu um gol incrível, driblou o goleiro, pisou na bola, o gramado atrapalhou, foi chutar, a bola deu na trave. Diego Souza perdeu 3 gols. Se tivesse sido para 6 gols, 7 gols, não teria sido nada mais do que o natural. E o Grêmio venceu com tranquilidade, vamos dizer assim, ou com soberania o CRB e se torna líder da competição do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 na 5ª rodada, e agora só depende de um empate para garantir o primeiro lugar, o empate do jogo entre Chapecoense e Cruzeiro. Mas vamos falar do jogo e eu quero que vocês me acompanhem aqui, porque dá o like, se inscreve, para a gente continuar falando e trazendo conteúdo para vocês, porque assim, ó, o Roger mudou o time. O Roger começou com Elias como no lugar do Campas e deixou o time muito mais agressivo, atuando por ali. Colocou o Bitelo mais centralizado. O Lucas Silva não fez aquela função nem de ser o homem do tripé, muito menos o segundo homem de meio campo, de volante, ficou mais uma linha intermediária, e o Biel jogando pelo lado esquerdo, fez uma partidaça o Biel. E assim, fosse eleger os jogadores melhores, eu tinha 3 jogadores como os melhores do jogo. Biel, Bitelo e o Elias. O Bitelo fez um gol assim, de canhota, de fora da área, com passe do Biel, que a bola chegou a fazer aquela curva tradicional dentro da travessão, entrou e saiu. Então, para vocês terem uma ideia de como o jogo foi desenhado. Se a gente analisar taticamente o jogo em que o CRB apresentou, o CRB não veio com o time fechado, ele veio para jogar, para tentar jogar no erro do Grêmio. E o Roger conseguiu trabalhar o time do Grêmio centralizado, pressionando a saída de bola do CRB. Quando eles conseguiam passar pela primeira linha de marcação dos atacantes, o Grêmio estava fechado naquela compactação de 30 metros que o Roger gosta de falar. E ali no meio campo o Grêmio dominava, com o Vila Sante, com o Bitelo, com o Lucas Silva, conseguia roubar, e quem ajudava na marcação, curiosamente, Elias. Elias descia para fazer um outro homem do meio campo, fechando aquele homem de meio campo, junto com o Rodrigo Ferreira, que era o quarto homem lá no lado direito, mas quando o time estava compactado, o Rodrigo subia um pouco a sua marcação e o Nicolas fazia um terceiro homem de marcação. A galera não consegue entender muito a parte defensiva, mas o time conseguiu jogar compactamente. Por quê? Porque tem a velocidade do Biel por um lado, do Elias pelo outro. O Elias vinha buscar a bola, roubava no meio de campo, ajudava na armação, na construção do jogo, e o Bitelo fazia a mesma coisa. O Bitelo teve lances que ele entrava dentro da área para poder fazer os passes, tentando ajudar em alguma finalização. O Grêmio perdia a bola, voltava, e o time do CRB, quando estava saindo para o jogo, tu olhava o Bitelo, já estava dando combate de novo. Então, o Bitelo foi um cara totalmente diferente desse time do Grêmio. Ele é um cara que conseguiu o box-to-box, sei lá, cara, mas ele teve um lance que mostrou exatamente aquele meia que a gente gosta de ver, o meia clássico, aquele cara que constrói. Teve um lance que ele conseguiu fazer aquela infiltração de bola entre o zagueiro e o lateral, lá do meio do campo. Ele deu uma batida muito perfeita na bola para o Nicolas passar pela esquerda. O Nicolas chegou e aí o zagueiro chegou junto com ele e acabou não conseguindo fazer o cruzamento. Mas aquele romper de linhas num passe em profundidade, lançando no ponto futuro, ele fez uma vez. E aí eu dei aquele estalo, disse assim, ele está sendo treinado para fazer isso. O Roger está treinando ele para ele fazer ser esse homem de construção, esse homem de armação. E aí ele consegue sim, se ele fizer isso, e a dedicação do Elias retornando, a gente pode ter sim um novo titular no time do Grêmio.
Aí vai tudo contra o que eu falei aqui no vídeo anterior, na live que eu falei, que eu fiz a respeito do Elias sendo o cara, com o Campaz no banco, dizendo que o Campaz poderia entrar no segundo tempo. Ele entrou, e o Campaz entrou para jogar no meio, na armação. Aí o Bitelo recuou como para ser o volante, e o Elias e o Campaz entrou como meia. Não conseguiu render muito porque ele não estava se adaptando, tentando se readaptar naquela função e ajustar os passes, porque aí o Bitelo também saiu da característica e ficou um certo vazio, aonde no final do jogo o CRB até tentou criar algo mais, mas aí já tinha já o Janderson com um pouco mais de gás, né? O Nicolas já saiu da sua linha de marcação e conseguiu ajudar naquele setor onde estava um pouco um espaço maior, porque o Lucas já tinha saído, e o Rodrigo, perfeito, né? Ele teve um lance também que ele acabou escorregando no segundo tempo, que ele pisou na bola, né? Escorregou no gramado, pisou na bola, acabou não conseguindo construir uma linha de definição para poder cruzar a bola na linha de fundo, mas foi o único erro dele durante o jogo. Fora isso, foi perfeito. Se a gente fosse dar nota para todos os jogadores, seria até um pouco injusto, porque foi um jogo perfeito para todos os jogadores. Foi um jogo perfeito. O detalhe é que teve os jogadores do Grêmio que foram a mais. E eles se destacaram. Elias poderia ter feito, teve 3 oportunidades, ele marcou um. O Biel, que foi perfeito, voltando para ajudar na marcação, construindo jogadas, dando passe para gol. O Bitelo, que também deu uma assistência e fez um gol. E o Diego Souza, que por mais que ele tenha saído mais de dentro da área para ajudar nessa construção para os extremos que vinham de fora e o Bitelo que vinha chegando de frente, ele teve 3 chances de gols. Cara, 3 chances de gols com um cara que fez 3 gols num outro jogo é muito desperdício. E não sei se ele estava desconcentrado, se ele não estava acreditando, e aí ele corre o risco porque chegou o chinês, né? E o chinês estreou. Aí quando o chinês entrou, todo mundo, a torcida enlouqueceu. E ele teve uma oportunidade num cabeceio que a bola foi para fora, óbvio, assim, não seria um perigo de gol, mas a forma em que ele fez o movimento, para quem conhece exatamente disso, o movimento, a bola veio cruzada e ele virou e cabeceou, mesmo ele já tenha passado da trave, um cara que tem noção da onde ele está, ele conhece muito bem aquele território, aqueles espaços, e ele sabia onde que ele tinha que bater. Então ele conseguiu sair da bola, ao mesmo tempo ele cabeceia ela em direção ao gol, só que ela sobe. Se ela vai em gol, era gol. Certo que era gol, porque o goleiro não estava acreditando que a bola iria daquela forma. Ela ia, e o goleiro ia ter um certo trabalho tentando defender aquela bola. Ele volta, né, depois do final do jogo, ele dá uma entrevista, depois de tanto tempo sem jogar futebol, e aí 9 anos fora do Brasil, volta, diz que gostou bem, se adaptou muito bem, temos mais para ver a respeito, mas o Grêmio agora é líder, né? E eu quero passar para vocês aqui um detalhe do jogo, que é bem interessante, na questão sobre os passes, né? Na distribuição de jogo, total de passes, o Grêmio deu 457 passes, contra 470 do CRB, que começou a criar um pouco mais no segundo tempo. Teve 10% de passes longos e a precisão nos passes foram 84%. Poucos erros, né? Precisão dos passes do lado oposto foram 76% e precisão dos passes do lado escolhido, que seria o mesmo lado, 90% dos passes acertados. Né? Total de cruzamentos, o Grêmio teve 31 contra 10 do CRB. Precisão dos cruzamentos foram 45%, 17 faltas cometidas. O Nicolas acabou sendo expulso, né, para a gente falar sobre isso. Finalizações dentro da grande área foram 11 do Grêmio e contra 4 do CRB, e fora da grande área foram 7 finalizações. Chutes defendidos foram 7 do CRB. Ou seja, teve uma superioridade, até só para vocês terem uma noção sobre desarmes. O Grêmio teve 71% de desarmes contra 60% do CRB. É muito, né? É muito. Foram 9 interceptações contra 12 do CRB. Isso mostra que o Grêmio criou, o Grêmio jogou muito mais centralizado no campo adversário do que no seu próprio campo, e o CRB, quando tentava atacar, agredir o Grêmio, não conseguia. Primeiro lugar, depende agora de um resultado para se manter na primeira
posição do Campeonato Brasileiro. Grêmio mostrou toque de bola, os treinamentos, né? Que a galera não conseguiu entender ainda aquele hexágono que o Roger faz. Isso mostrou esse toque de bola muito rápido que ele trabalhou, mas o destaque total para Bitelo. Não sei vocês, o que vocês acham? Comenta aqui, porque para mim o Grêmio decolou. E vocês, decolou ou não decolou? Comenta aqui, aqui é Grêmio.